Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 27, falando agora sobre limites infinitos e limites no infinito. Para a gente entender, antes de começar formalmente a falar sobre esses conceitos, eu gostaria de olhar para este exemplo aqui, que é a função f de x igual a 1 sobre x. Claro que essa função está definida para qualquer x não nulo. Como nós já comentamos em videoaulas anteriores, o gráfico dessa função é parecido com isso aqui. E aí tem uma característica bastante interessante. Aqui em relação ao eixo x, quanto mais eu ando para a direita, quanto mais eu avanço com o x à direita, quanto mais eu vou indo com o x para lá, esse gráfico fica cada vez mais perto do eixo, só que ele nunca toca o eixo. Mas ele fica muito próximo do eixo, quer dizer, ele está se aproximando de ter o valor zero, mas ele nunca toca. Então isso aqui está me dando alguma noção de pensar assim, olha, à medida em que o x está indo lá para o infinito, a função está se aproximando de algum lugar. Não é bem aquela mesma noção de limite que nós já falamos em videoaulas anteriores, mas tem algo a ver. E da mesma forma, pensando aqui, por exemplo, quanto menor é o seu x, quanto mais próximo o seu x está do zero no eixo x, essa função se aproxima cada vez mais, ela cresce, mas ela se aproxima cada vez... aliás, ela diminui a ponto de ficar ela aumenta o seu valor, você diminui... Desculpa embaralhar um pouquinho a cabeça de vocês, mas à medida que você diminui os valores aqui, se aproxima do zero, maiores ficam os valores da função. Essa função cresce mais ainda à medida em que ela está próxima do zero. Claro, você coloca valores grandes aqui, isso aqui fica pequeno. É isso que nos diz essa função e este gráfico, inclusive. O que nos faz, então, pensar em particular que, por mais que o limite no zero não exista, como nós vimos na videoaula anterior, porque essa função não é limitada aqui, mas de alguma forma eu estou vendo que essa função está ficando cada vez maior. Então isso daqui nos leva a pensar nas definições que vem nesta videoaula. A primeira delas, vamos falar sobre limite no infinito, quando a variável vai para mais infinito ou para menos infinito. Formalmente, pega lá uma função f definida de a em r e seja azinho um ponto de acumulação do a. A gente fala que o limite da função f de x, quando o x tende a mais infinito. A gente fala que o limite da função é um certo L se para todo epsilon positivo existir um número A positivo. Aqui ficou ruim, né, pessoal? Desculpa a falha, ficou o A, parece o domínio da função, né? Desculpa a falha, deveria usar uma outra letra. Vou até fazer um pouco diferente. Para todo epsilon positivo, existe, vamos chamar de delta, existe um delta positivo, tal que à medida em que x for maior do que delta, a função está se aproximando do limite. Então, olha, para qualquer tamanho menor que eu queira do epsilon, quanto menor eu pegar o epsilon, ainda assim a função vai estar próxima do L se eu pegar x acima desse delta fixado. Veja que isso aqui é muito parecido com a noção de limite que nós fizemos para funções videoaulas anteriores. Para todo epsilon existe um delta, tal que para todo x, se x é maior, a gente falava de x menos a menor do que delta. Aqui não tem um a como referência. Eu estou querendo ir com o x para mais infinito. Tudo bem? Então, à medida em que o x se transformar em ser maior do que o delta, então f de x menos L é menor do que epsilon. Aliás, então, nem estou pensando no ponto A, que não faz nem sentido pensar nesse ponto de acumulação aqui, né? Tudo bem? Isso daqui, então, nos dá o limite no infinito. À medida em que o x vai a infinito, a função se aproxima de um certo número real. E esse número real nós chamamos de limite da função quando x tende a mais infinito. Essa é a notação. Da mesma forma, nós podemos pensar em x tendendo a menos infinito. À medida em que o x vai para cá, para a esquerda, e fica cada vez menor, a função aqui nesse nosso desenho também está se aproximando do número real, que é o zero. Da mesma forma, então, nós podemos pensar em limite, definir o limite de f de x quando x tende a menos infinito, como sendo, para todo epsilon existe um delta, tal que... na verdade o delta aqui tem que ser negativo, senão não tem graça. Existe um delta negativo tal que à medida em que x fica ainda menor do que esse número negativo, a função está se aproximando do L. Limite, então, quando x tende a menos infinito. Claro, esse daqui é o primeiro exemplo interessante para a gente, né?
essa função que é a função 1 sobre x, se você pegar o x cada vez maior, ou seja, aumentando ele, fazendo ele tender a mais infinito, então você está aumentando o denominador de uma fração, então essa fração está ficando cada vez menor. Então isso daqui, o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito, é 0. Vou deixar que você tente demonstrar isso aqui por definição, mas visualmente é isso aqui que nós vimos nesse gráfico. À medida em que o x vai à direita, cada vez maior, a função está cada vez mais próxima do eixo, ou seja, está cada vez mais próxima de valer 0. Ok? Do lado de cá também, à medida em que o x fica menor, à medida em que o x tende a menos infinito, a função está cada vez mais se aproximando do eixo, ou seja, a função está cada vez se aproximando mais de valer 0, apesar de ela não valer. Uma outra função interessante é a função e elevado a x, a função exponencial e elevado a x. A função e elevado a x, não sei se você a conhece, ela é definida para qualquer x real. Então ela vale para qualquer x real. E aí ela tem um gráfico que faz o seguinte, olha, ela vem lá cada vez menor e ela cresce assim. À medida em que você avança no x, a função cresce exponencialmente. Mas, se você estiver andando para a esquerda, cada vez que você vai andando mais para a esquerda, quanto menor pega o seu x, quanto menor fica o seu x, mais próximo a função está de tocar o eixo, mais próximo a função está de valer 0. Portanto, o limite de e de x, quando o x tende a menos infinito, é 0 também. Ok? Bom, por outro lado, nós temos a outra noção, que é a noção de limites infinitos. Então, não é limite no infinito. Quando eu penso no infinito, estou pensando o domínio está indo para mais infinito ou menos infinito. Agora, limites infinitos eu estou permitindo que esse limite valha mais ou menos infinito. Veja só. Nós definimos em videoaulas anteriores o limite de f de x quando x tende a a. Ok? Esse L é sempre o número real fixado, que é o limite da função. Isso aqui, nós vimos na videoaula anterior que quando isso aqui existe, quando este limite aqui existe, em particular, a função f é limitada em alguma vizinhança de A. Ok? Isso aqui nós vimos na videoaula anterior. Se existe o limite, significa então que pertinho do A, em alguma vizinhança, a função não ultrapassa um certo limite. Tem um máximo e tem um mínimo. Ou tem uma limitação máxima e uma limitação mínima. Não precisa ter máximos e mínimos, mas precisa estar limitada superiormente e inferiormente. Ok? Mas. E se ela não for limitada? Se ela não for limitada superiormente não for limitada inferiormente, pode ser que ela esteja fazendo duas coisas. Ela pode não estar indo a lugar nenhum, mas ela pode estar indo para o infinito. Ela pode estar perdidona lá, andando no espaço, vagando no espaço, cada vez alternando e não sei o quê, mas ela pode, mesmo ao jeito dela, estar indo para o infinito. Ela está, por mais que ela esteja, seja qual for o comportamento que ela esteja executando, mas ela está indo para o infinito, ela está subindo. O valor dela está aumentando. É isso que nós pensamos quando nós falamos em limites infinitos. Estou falando subindo, mas a mesma análise poderia ser feita para o conceito de descendo, está indo para menos infinito. Agora sim, pega f, uma função definida num domínio A, e azinho, um ponto de acumulação do A. Agora nós precisamos desse azinho. A gente fala que o limite de f de x, quando x tende a é mais infinito, se essa função está explodindo, quando você se aproxima do A. Ou seja, se para todo epsilon existe um delta, tá o quê? Aqui está escrito errado, hein? Está escrito errado. X menos A, quando for menor do que delta e maior do que zero, ou seja, estou próximo do A, o que está acontecendo com a função? A função explodiu.
a função está maior do que o epsilon, para o epsilon que eu quiser. Bom, para você entender bem, pega aquela função 1 sobre x que nós falamos no começo desta videoaula. Pega o a como sendo 0. Qualquer vizinhança a menos delta, a mais delta que eu pegar, quanto menor o delta, quanto mais próximo do a eu estiver, veja que essa função ela não é limitada superiormente. Essa função, ela cresce. Essa função cresce. Então, quanto mais próximo eu estou do zero, maior essa função está. É exatamente isso que é o conceito que nós estamos definindo aqui. À medida em que o meu x se aproxima do zero, a função está caminhando não para um número real, mas ela está caminhando para o infinito. O limite é mais infinito, é essa simbologia que a gente usa. O limite da função, quando o x tende a A, é mais infinito. Analogamente, nós pensamos em definir o limite em menos infinito, que é, inclusive, a outra situação aqui, né? Se a gente pensar essa mesma função 1 sobre x, só que a gente olhar para os x negativos, né? Se a gente pensar nos x negativos, à medida em que nós nos aproximamos do zero, se pegar qualquer vizinhança do zero, essa função está cada vez menor, essa função está cada vez mais para baixo. Então, à medida em que eu me aproximo do zero, a função está cada vez mais ladeira abaixo. Então, nós podemos pensar aqui em dizer, olha, o limite da função quando x se aproxima do zero é menos infinito. Ok? Essa função, vejam, eu estou me aproximando de um certo ponto, ela está cada vez mais próxima ou do menos infinito ou do mais infinito em cada uma dessas duas situações que nós falamos aqui. Ok? Por exemplo, se a gente pensar nessa função aqui, limite de 1 sobre x menos a ao quadrado quando x tende a A. Bom, pessoal, quando você pega o x tendendo a A, o x não é igual a A, mas isso aqui está se aproximando, você está fazendo isso aqui se aproximar de zero. Então você está fazendo o denominador cada vez menor, cada vez mais próximo do zero. Quando você diminui o denominador de uma fração, você aumenta o valor dela. Então o limite disso aqui está dando mais infinito. Você pode provar isso aqui com a definição que nós fizemos no slide anterior. Da mesma forma, você pode até pensar em limite à direita, à esquerda. Olha só, se você estiver tendendo a A pela direita, ou seja, você está tendendo a A por x maiores do que A, então x menos A, pessoal, é sempre um valor positivo. Só que o x está cada vez mais próximo de A, então isso aqui sempre são valores positivos, mas cada vez mais próximos de zero. Então isso aqui está ainda mais infinito. Por sua vez, se eu estiver indo pela esquerda, então se eu estou indo pela esquerda, estou indo por x menores do que A. Então quando eu faço x menos A, como x é menor do que A, isso aqui dá negativo. Dá negativo, mas está se aproximando do zero. Então está cada vez mais próximo do zero, mas pela parte negativa. Então isso aqui está se aproximando do infinito, mas negativo. Menos infinito. Ok? Da mesma forma como aquela função que nós falamos, o e elevado a x. O e elevado a x, nós vimos uma coisa interessante, não? O e elevado a x... Aqui, inclusive, dá para vocês verem como é que a gente mistura os dois conceitos, limites infinitos e no infinito. A gente viu que o limite, essa daqui é a função f de x igual a e elevado a x. A gente viu que quando nós tendemos para menos infinito, ou seja, estamos olhando aqui para trás, a função está se aproximando do zero, mas nunca toca. O limite da função é zero. No menos infinito. No menos infinito. Mas o limite desta mesma função, tendendo para mais infinito, à medida em que eu ando para lá com o x, à medida em que eu vou avançando, para onde está indo a função? Ih, perdeu noção, ela foi embora. Cada vez maior. Então, à medida em que eu aumento o x, a função também está aumentando. Então, ela está indo para mais infinito. Ok? Ela não está vagando, cada hora ela faz uma coisa. Não, ela foi embora. À medida em que o x foi embora, a função foi embora também. À medida em que o x tendeu para infinito, a função também tendeu para infinito. Ok?
Essas propriedades de limites infinitos e no infinito, nós precisamos tomar cuidado que ela não é a mesma de limite formal que nós falamos nas videoaulas anteriores. Quando eu falo que uma função tem limite, eu estou esperando que ela valha um certo número L real. E geralmente estou pensando também em entender para um ponto de acumulação. Mas quando eu permito que o limite dê mais ou menos infinito, ou quando eu permito tender a mais infinito ou a menos infinito, eu estou numa situação um pouco diferente daquela. E aí é possível que apareçam algumas imprecisões, como indeterminações. Pode ser que quando você faz o infinito você fique na dúvida. A função de cima no numerador de uma fração e embaixo no denominador dá 0 sobre 0. E o que você faz? 0 sobre 0, limite de 0 sobre 0, o que dá? Ou você faz uma soma lá, dá mais infinito com menos infinito. Ah, mais infinito, professor, com menos infinito você cancela, dá 0. Não, pode ser que esse mais infinito seja bem maior do que esse menos infinito e não daria 0. Produto de 0 com mais infinito, infinito sobre infinito, 0 elevado a 0, infinito sobre 0, elevado a 0, 1 elevado a infinito. Tudo isso aqui pra gente, por vezes, pode parecer óbvio, mas isso daqui tudo são indeterminações. Sempre que situações como essas aparecerem, nós não podemos chegar a conclusões a não ser esmiuçando um pouco os limites, tentando partir para alguma outra propriedade. Mas 0 vezes mais infinito, você vai ficar na dúvida, isso aqui vai dar 0 mesmo? Não, pode ser que não. Mas, infinito sobre infinito, será que vai dar 1? Parece que sim, mas nem sempre. 0 elevado a 0, é 0 ou é 1? Infinito elevado a 0, é 1, professor? Não, nem sempre. São indeterminações, nós não sabemos o que acontece, portanto nós temos que tratar separadamente cada uma dessas situações, ok? Então com isso nós terminamos essa videoaula, desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.